com os irmãos, que está em Deuteronômio capítulo 4. Vamos ler o versículo 40. Versículo 40. Portanto, guarde os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus lhe dá, que o Senhor teu Deus está lhes dando para todo sempre. Portanto, guardem os estatutos e os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com você e com seus filhos depois de você, para que você prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus lhe dá para todo sempre. Bom, irmãos, eu quero falar de um tema que eu acho que é importante para todos nós, que é a Escritura, o valor da Escritura na família. É importante observar que há um desenvolvimento que decorre na Escritura quando nós analisamos a Bíblia Sagrada. Um desenvolvimento que começa com um casal no Jardim do Éden e depois alcança as famílias dos patriarcas, depois a nação de Israel, estende-se a igreja e, por fim, todo o povo de Deus, de todas as épocas, serão reunidas na Cidade Santa, a qual João viu e disse que era como a areia do mar, uma multidão como a areia do mar. Nesse desenvolvimento que passa por diferentes épocas, culturas, estruturas, ambientes, entre todas outras diferenças culturais que foram encontradas ao longo do caminho, há algo que permanece para sempre, que é a obrigação dos pais de conduzirem seus filhos nos caminhos do Senhor. O mais importante, a mais importante lição que o Senhor deu aos pais, conduzirem seus filhos no caminho do Senhor. Mas é justamente na lei que observamos esta responsabilidade sendo realçada como algo sério, dado primeiramente aos pais, do qual não podiam descuidar. Deus fala primeiro aos pais, eles não podiam descuidar, e depois fala dos filhos e do filho dos seus filhos, como diz o texto que diz: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Um exemplo clássico que nós
podemos dizer que nós vemos na Escritura é o exemplo de Timóteo, do evangelista Timóteo, amigo de Paulo, discípulo de Paulo e uma pessoa muito importante no princípio da igreja, como pastor, como orientador, como guardador da igreja. E a mesma fé que havia nele, havia na sua família, quando Paulo diz em Timóteo capítulo 2, versículo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: pelas recordações que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então ele fala, eu vi a fé que tu tens, vi primeiro na tua avó e vi na sua mãe e vejo em você. Que coisa maravilhosa quando Deus pode fazer essa análise da nossa vida, ou alguém pode analisar em nossa vida e dizer assim, fulano é crente, seus filhos são crentes, seus netos são crentes e, quem sabe, até seus bisnetos são crentes. E nós vamos caminhando nesse nível de envolvimento espiritual da família cristã. Então, Timóteo é esse marco fundamental da história da igreja e que serviu como um instrumento de Deus para que nós possamos educar aos nossos filhos. Primeiro, o texto fala da obrigação dos pais, Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Fala da obrigação dos pais, diz que é justamente a lei que nós observamos que traz à tona para nós esta responsabilidade, sendo realçada como algo dado primeiramente aos pais, do qual não podiam se descuidar, mas também dos filhos. Eu já acabei de falar sobre isso, né? O conhecimento da palavra de Deus era algo do qual dependia todos e todas as gerações. A primeira geração está aí no versículo 40. Diz assim, para que te vá bem a ti. Para que te vá bem a ti. Ou seja, para que você tenha bênção de Deus na tua vida. Guarda essa palavra para que você seja uma pessoa abençoada. O que faz uma pessoa ser abençoada? A multidão dos seus carros, imóveis, bom emprego, bom salário. É isso que torna uma pessoa abençoada? Que marca uma pessoa como abençoada? Não. O que marca uma pessoa como alguém abençoado é justamente a fé que ela tem no Senhor Jesus. Por quê? Porque no final da vida, tudo vai ficar, não vamos levar nada. Esses dias conversava com a minha esposa e me lembrava da minha mãe e pensei, quando nós partirmos, tudo que nós temos não vai ter valor algum. Minha mãe era muito cuidadosa com as suas roupas de cama, toalhas, roupa pessoal dela, era tudo muito limpinho. Ela gostava de lençóis brancos, para que marcasse mesmo a limpeza, a higiene, e ela tinha tudo lá na sua casa, tudo arrumadinho. No dia que ela morreu, poucos dias depois tivemos que limpar aquilo e dar para os outros, dar para casas que recolhiam pessoas, dar para pessoas. Tudo que ela preservou com tanto carinho e doía em nós fazer aquilo. Mas é o que vamos fazer com as nossas coisas quando nós fecharmos os nossos olhos para sempre.
aquela blusa que você briga tanto por ela, ela vai ser jogada fora. O carro que você tanto tem, tanto deseja, e tanto ama, tanto cuida com tanto cuidado, vai ser dirigido por outro, vai ser vendido. Nada que nós construímos vai ficar nas nossas vidas. A frase, o texto que diz de Jó, nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. Nu, nós viemos nus, nós não trouxemos nada, absolutamente nada. E nu será quando nós formos daqui. Vão nos vestir, outras pessoas vão nos vestir, pessoas que nem conhecemos serão aquelas que vão nos vestir, vão observar as nossas, nós despidos diante deles, vão trazer uma roupa não a mais cara, porque vão dar as outras para os outros, e para você vai ser uma roupa comum, com a qual vão te vestir, e ali o seu corpo vai ser completamente esquecido na história. Percebe por que a gente briga pelas coisas mais insignificantes? Tudo vai ficar para trás. Porém, a Bíblia diz o seguinte: cuide da palavra para que te vá bem a ti. Para que te vá bem a ti. Guarda essa palavra. Porque no fundo o que nós iremos levar na vida daqui é a palavra de Deus, é aquilo que nós recebemos como conhecimento de Deus, aquilo que nós recebemos como palavra de Deus, aquilo que os nossos atos que foram feitos diante de Deus e para a glória de Deus, é isso que vai realmente marcar a nossa trajetória, o nosso atravessar desta vida para a outra. Quando chegarmos do outro lado, vamos ouvir uma voz que vai dizer: vinde bendito de meu Pai. E nós seremos recebidos. Mas logo a seguir será perguntado: e os talentos que eu lhe dei? O que tu fizeste com ele? Eu lhe dei 10 talentos, o que tu fizeste com ele? Não, Senhor, eu multipliquei, está aqui 20 talentos. Eu usei a vida que o Senhor me deu, o zelo que o Senhor me deu, e eu usei e está aqui em dobro. E essa é a história dos talentos. Então, o que fica mesmo para nós? Para nós, fica a palavra de Deus. E ele diz assim: para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. Não só temos a obrigação de guardar a palavra em nossos corações, como temos a obrigação de passar essa palavra aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Eu não vou perguntar aqui quantos já leram a Bíblia toda para ninguém passar vergonha. Mas é uma pergunta que fica para nós. Quantas vezes você já leu a Escritura? Você já leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? Já entendeu as histórias? Você conhece o que se passa nessa história do povo de Deus dentro das Escrituras Sagradas? Você tem passado isso para os teus filhos, o hábito da leitura, o hábito do seu conhecimento? E vou usar um exemplo aqui, porque ela não está presente, mas a minha filha Micaela,
ela lê a Bíblia. E ela marca, tudo que ela lê, ela vai marcando na Bíblia. A Bíblia dela parece um ficheiro de contabilista, quase não fecha, de tantos papelzinhos que tem, e você abre, é toda colorida. Ela foi numa igreja recentemente, e quando ela abriu a Bíblia para ler, aquelas pessoas que ficam com câmera e com foto, tirando foto do culto, pediu a ela se podia tirar foto da Bíblia dela, porque nunca tinha visto uma Bíblia tão marcada daquele jeito. E muitos aqui não sabem, a Micaela tem uma deficiência, ela é autista. E nós compramos uma outra Bíblia para ela que ela pediu. Ela falou assim, eu queria essa Bíblia, pode me dar essa Bíblia, uma Bíblia em inglês, desenhada, uma Bíblia toda especial, cara, a beça. Mas nós, era aniversário dela, ela pediu uma Bíblia e nós resolvemos comprar a Bíblia veio pelo correio e deu para ela. Aí sabe o que ela está a fazer? Ela está a pegar tudo aquilo que ela marcou na Bíblia antiga, está a marcar na Bíblia nova. Está a transportar tudo que ela marcou na Bíblia antiga, ela está marcando na Bíblia nova. E eu perguntei, mas por quê? Por que você não lê e marca as coisas diferentes? Ela falou, não, eu vou ler e vou marcar as coisas diferentes, mas eu quero guardar as coisas que eu já marquei. Eu não quero esquecer delas. Que coisa maravilhosa. O problema dos nossos filhos é transportar versículos bíblicos de uma Bíblia antiga para uma Bíblia nova. Inculca aos teus filhos, depois de ti, aqui não é um ponto final, mas um sentido de contínua bênção de Deus sobre a família daquele que, com dedicação, passa a palavra de Deus de geração a geração, principalmente para a geração seguinte. E o texto áureo da nossa meditação poderia ser o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, você pode voltar uma página, duas, capítulo 6, os versículos 7 a 9. Neste texto nós podemos ver que ele é mais enfático na responsabilidade dos pais em ensinar seus filhos. Veja o que está escrito aí no capítulo 6, versículos 7 e 8. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui o mandamento que nós chamamos de Shema, que é o texto que Deus fala para nós, parte do Shema, uma parte do Shema. É importante observar que, de acordo com a Escritura, o ensino do Senhor é uma obrigação primeiramente dos pais, primária dos pais. Criamos ideias erradas com uma ideia de que a educação cristã dos nossos filhos é a responsabilidade da igreja. Pegam os filhos, colocam lá na salinha da escola dominical e querem que o professor faça pelo seu filho o que você não fez em 6 dias da semana. Ou que os filhos tenham educação pela Comacep nas escolas. Ou dos grupos bíblicos, e etc. Mas, na verdade, a Bíblia nos mostra que esta responsabilidade é dos pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A Bíblia nos mostra que Deus está interessado em que os pais ensinem seus filhos os caminhos da Escritura Sagrada. A Escritura surgiu no contexto familiar, ela surgiu nesse contexto familiar e nele se desenvolve para toda a sociedade. A família é uma guardiã do testemunho de Cristo, do seu amor pela humanidade, do coração paterno de Deus. É isto que a Bíblia nos ensina que devemos passar aos nossos filhos. Sem dúvida que poucas palavras falam tanto ao coração da humanidade como a parábola do filho pródigo. Os irmãos já conhecem essa parábola. Essa parábola onde o drama tem seu início no lar, que culmina no lar, que mostra o poder de uma família na realização dos seus propósitos. Um jovem, membro de uma família abastada, então ele resolve ir embora e ele faz algo terrível. Ele pede ao pai a sua herança. O que ele estava pedindo ao pai? Ele não estava pedindo ao pai: pai, eu tenho um negócio contigo, eu sou sócio do Senhor, então pode me dar a minha parte da sociedade para que eu vá embora. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo, na realidade, o seguinte: pai, o Senhor vai morrer quando o Senhor morrer, o Senhor vai dividir as suas posses. Você pode me dar parte do teu espólio em vida? Quando o Senhor morrer, eu não preciso receber mais nada. Imagina o pai disputando aquilo do filho. Ele quer a herança, eu ainda nem morri, e ele quer essa parte. Imagine o coração do pai como não estava partido diante daquela situação. Ele pediu a herança do pai vivo, a herança de morto de um pai vivo. Isto causou algo marcante na vida daquele pai. Mas o pai ouviu e fez o que ele pediu. Não objetou. E o que aconteceu? Aquele jovem perdeu tudo o que tinha. E quando ele estava lá numa situação de miséria total, ele se lembra do pai. E ele diz: na casa do meu pai, os servos, os escravos, comem melhor do que eu. E ele trama algo para quando ele chegasse diante do pai, ele pudesse dizer ao pai: pai, eu gastei tudo, fiquei sem nada, mas eu queria viver na tua casa como um dos teus servos, como um dos teus empregados. Seria possível o Senhor me receber desse jeito? E o pai o recebe como filho, como filho. O lar cristão é caracterizado por algumas peças importantes. Primeiro, onde os filhos são bem governados, está lá em 1 Timóteo 3,4. Onde os filhos são bem governados. Isso significa que os filhos obedientes e sujeitos aos pais, os pais devem reger os filhos e não vice-versa, como é tão frequentemente o caso de hoje em dia. Esta sujeição adequada por parte dos filhos é a marca de um lar cristão. Um filho que trata o pai sem respeito, um filho que trata alguém sem respeito, que trata a vida do outro sem respeito. Esse filho, ele está apenas demonstrando a falta daquilo que deveria ser
essencial na sua casa. Os filhos têm que ter limites, e nós somos aqueles que devemos impor os limites aos nossos filhos. Há momentos que temos que dizer não, ainda que no fundo nós gostaríamos de dizer sim, só para agradecer, só para sentir o gozo da alegria do filho, porque quando um filho se alegra, nós nos alegramos também. Mas às vezes temos que dizer não, e esse não dói tanto no filho como dói no pai. Esta sujeição adequada por parte dos pais é a marca do lar cristão, como já falamos. Em segundo lugar, onde os filhos são reverentes. 1 Timóteo 3, 4 e 1 de Tito 1, 6. Os filhos reverentes em casa são igualmente reverentes em público. Os filhos reverentes em casa são igualmente reverentes em público. Por isso, devemos sugerir também, a partir dos contextos destas referências bíblicas, que os governantes da casa de Deus, da igreja, sobre as quais Deus os fez supervisores, eles também devem igualmente exercer essa autoridade, esse cuidado sobre o povo. Então, nós temos o cuidado, a obrigação de governar bem os nossos filhos. Em terceiro lugar, onde os filhos demonstram gratidão. Onde os filhos demonstram gratidão. Gratidão pelo que comem, gratidão pela casa que têm, gratidão pelo que vestem, gratidão pelo convívio familiar, gratidão pelos pais. Os filhos devem aprender a ser gratos. De vez em quando temos que chamar a atenção, mesmo dos nossos filhos. Minhas filhas já são adultas, são 2 mulheres, mas mesmo assim tenho que chamar a atenção delas, de vez em quando, e dizer, olha, seja grato, demonstre gratidão, não vá por esse caminho, porque esse caminho não é o caminho correto. Demonstrar a gratidão é um papel fundamental, que começa com os pais, mas vai e se aplica na vida dos filhos. O caso específico aqui de Timóteo 1, 5, versículo 4, o caso específico nessa referência está relacionado com os filhos e netos de uma viúva que são instruídos a recompensar, ou seja, dar a volta para seus pais, como um princípio que se aplica em qualquer lar cristão, e as Escrituras não digam que qualquer benefício ao governo, substitutos do plano de segurança para a expressão da criança e dos seus agradecimentos. Nós não devemos terceirizar. É o texto que fala de Timóteo, eu vi em ti o dom que estava na tua mãe, o dom que estava na tua avó, que agora eu vejo em ti. É uma herança que ele recebeu, e que ele aplica aquilo na sua vida, e que ele vai com livre e espontânea vontade servir ao Senhor na sua vida. Aqui está algo importante e que nos torna diferentes de vários grupos por aí. Podemos dizer, por exemplo, os cristãos é o maior grupo, o cristianismo é o maior grupo religioso do mundo.
Mas temos uma coisa: no cristianismo é crente quem quer. Se alguém não quiser, ele deixa de ser crente e vai seguir qualquer outra religião qualquer. E nós não vamos atrás dessa pessoa para crucificá-la ou enforcá-la em praça pública porque ela deixou de ser cristã. É isto? Não é assim? Mas nós vamos deixar que ela vá, continuamos amigos, continuamos pais, continuamos parentes, continuamos aqui. Mas em religiões como o Islã, os filhos são educados a se tornarem muçulmanos. Desde pequenos eles são ensinados e são cobrados deles a parte em que eles são obrigados a decorar, a viver o islamismo, sem olhar para qualquer possibilidade de ver qualquer coisa além daquilo que ele está a aprender ali. Não é esse tipo de aprendizado que o Senhor quer que nós ensinamos aos nossos filhos. E Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos o suficiente para eles tomarem a decisão deles de seguirem a Cristo ou não. Lembro-me que recebi na minha casa, na Índia, uma vez, um homem da Arábia Saudita, que morava na Arábia Saudita, e ele foi fazer uma viagem de turismo pela Índia. E ele acabou por ficar numa pousada, que pertencia a alguns amigos nossos. E então, lá para as 11 horas da noite, batem na porta da minha casa e eu abro, essa pessoa que tinha esse resort, e ele então trouxe essa pessoa e disse para mim o seguinte: ele nunca ouviu falar de Jesus e ele está com desejo que você fale de Jesus. E eu comecei a falar, comecei a pregar, comecei no princípio, fui, até chegar lá no finalzinho da Bíblia. E no final, eu disse para ele: então, ele disse o seguinte: a história é maravilhosa, é simplesmente fantástico, mas eu nunca na minha vida tive outra opção, outra oportunidade no meu país de viver a não ser como muçulmano. Eu fui obrigado desde criança a decorar, eu fui criado desde criança, eu fui falado pelos meus pais que se eu largasse o Islã, o que aconteceria? Eu seria pendurado, enforcado, eu seria morto, eu seria preso. Então nós temíamos, ele dizia, nós tememos já isso, e por isso não seguimos nenhuma outra religião ou abrimos o nosso pensamento para uma outra religião. Então, quando nós ouvimos falar o Islã está a crescer por aí, não está a crescer porque as pessoas estão a se decidir: eu quero ser muçulmano, eles são tão bons, é uma religião tão pacífica, é um grupo tão... e eu vou me converter ao Islã. E não é isso que acontece. As pessoas são obrigadas a serem muçulmanos. Mas no nosso meio, nós podemos ensinar a criança de maneira que ela seja livre para escolher o que quiser, mas que ela saiba que a casa dela vai temer e servir ao Senhor. E por fim, eu tenho aqui o quarto ponto, para nós terminarmos. Onde os filhos, nesse quarto ponto, fala sobre os filhos que são piedosos. A palavra piedade significa exatamente isto, piedade. Isto é, um coração de todo aberto para Deus. Este coração aberto para todo o ensino,
sobre Deus, sobre a sua família, sobre a sua casa, para que todas essas questões que foram discutidas na igreja, na vida da comunhão, possa entrar na mente dos filhos e nós falarmos dela depois que sairmos daqui. Os puritanos tinham como tarefa e responsabilidade o seguinte: quando eles falavam com seus filhos nas suas casas, quando o culto terminava e eles iam para casa, nas suas casas, no almoço, eles conversavam sobre a pregação. Como foi a pregação hoje? O que ela te falou? Foi bom para você? Você foi despertado? E então, essa palavra era falada nesse sentido. Portanto, irmãos, devemos discutir com os nossos filhos a palavra de Deus para que eles sejam piedosos. Para que ele seja piedoso. O filho seja piedoso. A menina, a filha seja piedosa. E isto é fundamental para nós. A escola dominical, a igreja, as organizações de jovens, todos esses ministérios que existem podem ajudar a desempenhar o papel de cuidar dos nossos filhos. Mas muito tempo nós temos negligenciado da nossa parte, essas partes primárias, pelo meio da ordenação daquilo que está relacionado com Deus, de evangelizar, de fortalecer os crentes, de renascimento, em suma, do cumprimento de todos os propósitos de Deus para o lar cristão, é uma responsabilidade dos pais e que os pais precisam ter para com seus filhos. Como é que vão os teus filhos? Como é que vão os teus netos? Tens cuidado dele, tens falado para eles as Escrituras Sagradas, tens ensinado a eles a andarem nos caminhos de Deus. Fica essa pergunta para o nosso coração. Será que eles têm olhado para a minha vida e têm visto uma vida que reflete de fato a vida de alguém crente? Ou eles, quando olham para a minha vida, veem mentira, veem engano, veem orgulho, veem tudo que o mundo está aí fora a oferecer? Ou eles olham para mim e veem que eu sou um cristão piedoso e que igualmente eles querem ser cristãos piedosos? Não só os meus filhos, mas os filhos dos meus filhos e o filho dos filhos dos meus filhos, eu quero que eles sejam abençoados. Amém? Que você seja assim, olhe ao Senhor, para Senhor, abençoe os meus filhos, abençoe os filhos dos meus filhos, abençoe os filhos dos meus filhos, abençoe toda a minha geração, que ela tema o Senhor e que ela ande nos teus caminhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, que fala aos nossos corações, que ministra a nós, que fala sobre essa responsabilidade tão importante que nós temos de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ter esta atitude, a cuidar da nossa casa, a cuidar dos nossos filhos, a cuidar daqueles que o Senhor tem nos entregado como família, para que nós possamos cuidar deles. Senhor, abençoe a tua igreja também, que cada um que entrou aqui possa sair com essa palavra no coração, pôr em prática, conversar com seus filhos e ganhá-los para Cristo. A dádiva que nós podemos dar, e aquilo que nós podemos fazer de mais grandioso nessa vida é conduzir os nossos próprios filhos
ao teu reino e à tua palavra. Dá-nos condições de fazer isso. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco aqui e onde mais o nome do Senhor foi invocado nesse dia, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.